Rapa Nui, ou mais conhecida como Ilha de Páscoa, está localizada no sul do Oceano Pacífico, em uma região chamada Polinésia. Por ser muito isolada, a terra continental mais próxima, o Chile, está a 3.200 km. Geograficamente, é uma ilha muito isolada, de relevo montanhoso, vegetação esparsa e clima subtropical. Na ilha existe um grande mistério: os moais. São estátuas gigantes confeccionadas com rochas basálticas e vulcânicas, diversas em períodos bastante antigos. Existem mais de 300 moais. A maioria tem entre 4,5 metros a 6 metros de altura, mas a maior tem mais de 21 metros e a mais pesada mais de 165 toneladas. Eles provavelmente foram construídos entre os anos de 1400 e 1650. Os moais são a imagem de antigos ancestrais. Em sua grande maioria, foram construídos horizontalmente, depois erguida e levada para o local onde permaneceria. A sua finalidade não se sabe ao certo, mas segundo o povo Rapa Nui da Ilha de Páscoa, dizem que fizeram as estátuas para uma espécie de veneração a importantes ancestrais, arique ou governadores. O mais intrigante é que, segundo os teóricos dos antigos astronautas, eles sugerem que os grandes moais foram construídos por gigantes na antiguidade. Esses gigantes habitavam na ilha e, com o passar de décadas, eles se perderam. No dia 5 de abril de 1722, em um domingo de Páscoa, o explorador holandês Jacob Roggeveen entrou para a história como o primeiro europeu a visitar Rapa Nui, ou Ilha de Páscoa. Acredita-se que a ilha foi descoberta pelos polinésios, porém não se sabe exatamente quando eles chegaram ao local. Existem diversas teorias sobre a criação dos moais, mas uma delas é que os alienígenas do passado tenham participado de alguma forma na construção naquela época. Quem de fato ajudou a espalhar essa teoria foi o escritor Erich von Däniken, que acredita também que os antigos egípcios não poderiam ter construído as pirâmides sozinhos, pois não tinham a inteligência e força. O que mais intriga os cientistas e os visitantes da Ilha de Páscoa talvez seja como essas estátuas imensas e pesadas foram parar onde estão, pois seria impossível pensar em pessoas pequenas movendo os corpos de pedra, porque a mais pesada tem mais de 165 toneladas. Imagine mover todos esses monumentos com os poucos recursos dos tempos antigos. Para tentar reproduzir o que aconteceu naquelas épocas, alguns pesquisadores, no início dos anos 1980, fizeram réplicas das estátuas com as mesmas dimensões e peso e tentaram mover usando apenas ferramentas que poderiam existir à disposição no passado. Com isso, eles concluíram que esse trabalho era praticamente impossível de ser feito. Em 1987, o arqueólogo americano Charles Love conseguiu mover uma réplica de 10 toneladas. Como ele fez isso? Colocando-a em um tipo de veículo improvisado, composto por 2 trenós. Então, ele e mais 25 homens conseguiram arrastar a estátua por 46 metros em apenas 2 minutos. 10 anos após esse feito, o engenheiro tcheco Pavel Pavel e o aventureiro norueguês Thor Heyerdahl também construíram uma réplica e amarraram uma corda em torno da sua base. Depois, com a ajuda de mais de 16 pessoas, eles conseguiram mover a estátua, balançando-a de um lado para o outro. O método foi confirmado mais tarde pelos americanos Terry Hunter e Carl Lippo, que também utilizaram as cordas e movimentaram as estátuas, de forma que pareciam um andar. Sua equipe conseguiu mover uma réplica desta maneira por 100 metros. Eles também argumentaram que isso explica o folclore Rapa Nui, que narra que as estátuas caminhavam, pois eram animadas por magia. O povo Rapa Nui foi uma civilização que se desenvolveu na Ilha de Páscoa, a partir de uma população de polinésios, se estabelecendo na ilha por volta do ano 1200, ficando famosos pela construção dos moais, e intrigando muitos historiadores pelo fato de como eles transportaram os moais, e tendo como objetivo de construir os moais para adorar a importantes governadores. A sobrevivência dos Rapa Nui se baseou consideravelmente na exploração dos recursos da pequena ilha e
do cultivo de alimentos por meio da agricultura. Apesar disso, muitos historiadores consideram que a agricultura era um trabalho complexo e de se desenvolver na ilha. Isso se explica pela força dos ventos, que dificultava o crescimento das plantas, além de chuvas reduzidas. De toda forma, existem relatos que os Rapa Nui conseguiam produzir itens como a banana e batata doce, e entre outros. Muitos historiadores acreditam que o desmatamento das árvores da ilha contribuiu para agravar a condição da agricultura local. E por que os Rapa Nui construíram os moais? Não se sabe ao certo, mas além de sabermos que eram construídos para adoração, eles também têm um propósito de proteger a ilha, e eram símbolos que representavam o status de diferentes tribos Rapa Nui. Alguns moais possuem uma espécie de adorno na cabeça, como um chapéu que é chamado de pucão. Esse adorno era talhado com uma rocha vulcânica de cor vermelha e que era distinta da usada para construir o moai. Existem cerca de 100 moais com pucão e não se sabe exatamente o porquê do uso desse adorno, embora exista uma hipótese de que mencione a possibilidade de ser uma forma de homenagear antepassados em posições de maior importância. A teoria dos gigantes na Ilha de Páscoa. C.F. Beres havia ido na Ilha de Páscoa e com essa visita ele reportou que teria visto gigantes por lá. Disse que um desses gigantes teria ido no barco dele, e esse gigante teria mais de 4 metros de altura. Quando os primeiros historiadores chegaram na ilha, eles viram pessoas de dois tipos: pessoas de orelhas grandes e pessoas de orelhas pequenas. As de orelhas grandes eram descritas como gigantes. Eles eram de raça diferente da de orelhas pequenas. Essa raça de gigante tinha longas orelhas e lóbulos. Eles eram de classe sacerdotal e foram descritos como Golias. Eles eram os responsáveis pela movimentação das estátuas pela ilha até o lugar de descanso. Disseram que eram tão altos que as outras pessoas pequenas podiam passar por baixo deles, e eles sugerem que os grandes moais foram feitos pelos gigantes, pelo fato da altura e peso das grandes estátuas. Com grandes monumentos espalhados pelo mundo, o que sustenta a hipótese de que gigantes participaram de alguma forma nessas construções extraordinárias, o que faz a gente lembrar da civilização perdida de Atlântida. Enfim, existem muitos mistérios pelo mundo, que ainda estão sendo desvendados pelos humanos, mas é como dizia William Shakespeare: há mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar nossa vã filosofia. De fato, a Ilha de Páscoa guarda muitos segredos e coisas intrigantes, mas na verdade é que a Ilha de Páscoa é um mistério.